Online Parnamirim apresenta Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos vocês que vão nos assistir hoje, nessa sexta-feira à noite. Preparamos o nosso programa com muito amor, muito carinho a todos vocês. Boa noite a Penha Volino, que não é violino, como eu sempre digo, ela dá essa risadona gostosa que ela dá, ela gosta da resenha, né? E meu amigo Marco Serrani, o alemão brasileiro, gringo, que está aqui conosco também. Estamos na ausência. Eu não sou gringo, eu sou verde e amarelo mais do que qualquer um. Para com isso. Eu estou de verde, olha lá, eu sou de verde. Amarelo está no pescoço. Eu deveria ter colocado uma gravata amarela só para comemorar. Nossos queridos amigos, visitantes, que podem se tornar nossos companheiros de viagem às sextas-feiras. Quero fazer vocês todos muito bem-vindos. Gente, olha, é um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês. Eu falo isso toda sexta-feira, mas é realidade, não é piegas, não, é realidade. A gente está sempre muito feliz em estar aqui às sextas-feiras, presente e sempre falando um pouquinho mais sobre as Escrituras, a palavra do Senhor. Então, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, independente do horário que você esteja nos assistindo. Ok, sejam muito bem-vindos a mais essa transmissão. A gente queria fazer o quarteto, né? Mas pelo menos o trio está aqui. Infelizmente, o nosso companheiro não conseguiu chegar, mas com certeza ele vai fazer parte futuramente, né? Então, eu gostaria de fazer todos bem-vindos também. Uma alegria imensa a gente, nessa sexta-feira, poder vir a vocês e falar um pouquinho daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente sente, né? Então, é um prazer imenso estar aqui. E conforme a gente estava conversando um pouquinho antes da abertura, às vezes, né, que cada um tem vamos dizer, o seu dia a dia, o seu corre-corre, a sua vida em particular, né? E para nos unirmos aqui na sexta-feira, não é fácil. Então, existem vários sacrifícios, várias, né, coisas que temos que deixar para trás para poder estar aqui. E muitas vezes a gente chega assim cansado, né? A Penha mesmo agora estava dizendo, cuidado para não ficar bocejando. Eu estou assim eu estou morrendo de sono. Mas eu tive uma noite assim terrível e um dia cheio. Então a gente, mas é uma alegria tão grande. A gente se sente tão revigorado. Vamos dizer que a pessoa que começa é completamente oposta à pessoa que termina. Então, eu espero que vocês possam se sentir dessa mesma forma, né? Que no começo da transmissão, talvez vocês não estivessem tão legais, mas que no fim pudesse ter uma leveza, uma espiritualidade melhor do que aquela que vocês começaram. Então, acho que esse é o nosso desejo e também acho que é o desejo das pessoas que estão procurando alguma coisa a mais, né? Um sentimento gostoso com relação a esse evangelho maravilhoso que é o evangelho de Jesus Cristo. Então, gente, sejam bem-vindos. Seja a hora que vocês estiverem assistindo, de manhã, de tarde, de noite, sejam muito bem-vindos. É um prazer, é uma honra, um privilégio e uma bênção poder estar com vocês. Obrigado. Gente. Então, assim, vocês viram que fazemos as coisas de coração e de comum acordo. E hoje, o cristão de hoje em dia, ele não consegue entender muito bem uma palavrinha que chama-se o que é uma pessoa apóstata, ou o que é apostasia, certo? A gente pensa que a apostasia, ou ser um apóstata, era somente na época de Martim Lutero, quando ele colocou aquelas teses na catedral, por não aceitar muito bem, por exemplo, a venda de indulgências que aconteciam na época pela a igreja que ele pertencia, local, e ele não foi só a questão da indulgência, foram outras coisas e tudo, e ele se tornou,
foi considerado um herege, foi excomungado por ser um herege e considerado um apóstata da fé que ele professava, certo? Então, assim, a gente vai tratar desse assunto do que é apostasia, e nós cristãos, o que eu costumo entender mais ou menos dessa palavra é que o cristão, tem um cristão que nasceu no berço, certo? O berço da cristiandade, certo? E tem um cristão que foi convertido ao cristianismo, certo? Nasceu já no berço e outro não, foi convertido. Nas duas hipóteses, se a gente for analisar bem, essa pessoa pode se tornar uma pessoa que vai contribuir com a apostasia e com ser um apóstata. De fato, depende de como ela vai exercer o livre-arbítrio dela de fato para chegar a esse ponto. E o que a gente vai debater hoje é exatamente esse assunto específico. O que isso significa na visão de um cristão. Então, você que vai nos assistir, você pode pensar a respeito desse assunto com muita seriedade, porque a apostasia, ela inicia dependendo do grau de orgulho que estiver no nosso coração. O orgulho é a principal coisa que leva uma pessoa à apostasia, possa praticar tal coisa, às vezes até sem saber que está praticando, porque o orgulho leva a isso. Se a gente for ver a história do mundo nos ensina que todas as pessoas que agiram dessa forma, né, com raras exceções, porque no caso de Martim Lutero, ele estava correto, porque ele era um estudioso da Bíblia Sagrada, certo? E ele não era só indulgência, ele não aceitava que as pessoas leigas, né, as pessoas que não eram de fato profissionais da religião na época, não tivessem acesso às escrituras. Outra revolta dele também foi essa, certo? Então a gente vai estudar mais ou menos esse tema hoje. Eu vou passar para o meu amigo Marco Anserrani, e ele vai nos ensinar o significado exato dessa palavra, usando o conhecimento que ele tem, né? Como acadêmico dentro da área, ele vai nos ensinar o que significa de fato essa palavra, né? E como a gente pode aproveitar ela para que a gente não entre nesse emaranhado dessas coisas que a gente vai debater hoje. Marco, o tempo é seu. Ok, eu procurei o significado de apostasia no dicionário da Oxford. Então, a definição que tem é um substantivo feminino. Ele, número 1, ele é a renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé, especialmente a cristã, renegação. Então, interpretando isso, você só pode renunciar a uma coisa que você conhece e que você sabe. Então, aqui é bem claro. Então, você está renunciando a uma religião ou uma crença em alguma coisa. Abandonar a fé que você tem, especialmente, vamos dizer, dentro da fé cristã, que é a respeito de Jesus Cristo e de Deus, e renegar todas as coisas, os votos que você fez. Né? Também completando, ele diz que a apostasia é quebra de votos, abandono da vida religiosa ou sacerdotal, sem autorização superior. Tipo, não quero mais fazer isso, você vai para o mundo. Você não pede, você foi ordenado por uma coisa específica, eclesiástica, e você simplesmente abandona, joga tudo pelos ares e vai embora. Tá? E 2, ato de renunciar a alguma doutrina, algum partido, alguma teoria, etc. Também é a apostasia. A origem vem de aposticiar, que quer dizer defecação. Desculpa, defecação não. Defecção. Abandono de um partido no grego, na Bíblia dizia apostasia. E o latim eclesiástico apostasia, que quer dizer disserção da religião. Então, vamos dizer, o significado, de acordo com o dicionário, é justamente essa. Passo minha palavra de volta a você, James. Bem, o que é que você entende, o que é que você sente? Pode até dizer assim, que você, como cristão praticante, que toma conta de crianças, né? Educa crianças no ritmo religioso, diremos assim.
Eu digo a vocês que vão nos assistir, que não nos conhecem ainda, bem, ela tem uma obrigação religiosa com crianças, de cuidar de crianças, ensinar o evangelho a crianças, tá? Na religião que ela pertence especificamente para você que vai nos assistir. Aí eu pergunto a você, o que você sente no seu coração a respeito desse assunto que a gente está tratando hoje? O que é, e de acordo com o que Marcos acabou de nos ensinar, né? O que é que você acha que é uma apóstata, né? E que leva à apostasia e as consequências que você acha que vai gerar para o coração? O que é que você acha como cristão a respeito disso? Bom, como o Marcos já falou, a apóstata é a pessoa que se desliga automaticamente de uma fé religiosa. Então, para nós cristãos, quando nós ficamos sabendo que uma pessoa que estava seguindo uma certa religião e quando ela desiste disso, é porque ela deve estar passando por algum tipo de problema, porque ela tem um esquecimento daquilo, de tudo que ela aprendeu dentro da religião. Quando ela não acredita mais no caso, no cristianismo, não acredita mais em Cristo, ou que ela está adorando uma outra religião, no caso, adorar mesmo, não é seguir e tudo mais, ela está esquecendo dela mesma, ela está com algum tipo assim de problema íntimo, ela está achando que ela não está servindo para mais nada. É complicado até falar sobre isso, porque são tantos fatores que afetam a vida das pessoas e que elas podem fazer essas mudanças sem elas perceberem, e quando ela vai ver, ela já está completamente afastada, completamente longe, que a gente chama de uma pessoa não ativa na igreja, que é difícil. É onde você tenta conversar com ela, tenta mostrar para ela e ela não aceita. Essa situação é um caso que você tem que levar com muita delicadeza, com muito tato, porque quando a pessoa deixa de acreditar em Cristo, é porque ela passou por uma decepção muito grande. E essa decepção fez com que ela achasse que Deus a abandonou. Então, ela abandona também a religião. Também pode acontecer de você estar frequentando uma igreja e você vê que aquela igreja não estava na linha certa, que você percebe isso no teu coração, e você vê que você está sendo mostrado para uma outra direção. Então, você é apóstata naquela religião e você já encaminhando para uma outra. Então, você não está na apostasia total, porque é complicado isso, mas que você está deixando uma e caminhando para outra. Então, tem várias vertentes dentro dessa palavra apostasia. Então, veja bem, o que Marco leu no dicionário, veja bem, lá no dicionário, a definição do que seja isso aí, fala em respeito da pessoa, segundo eu entendi o que Marcos leu, deixar o cristianismo de lado, diremos assim. Né? Você pode ser um cristão, certo? Tem várias denominações religiosas que são cristãs. Como eu costumo dizer, existem pessoas que são praticantes do evangelho em todas as denominações religiosas. Vamos dar um exemplo muito prático disso? Lutero, certo? Veja bem, ele não abandonou o cristianismo, certo? Ele não concordou com a fé que ele estava, onde ele estava, na fé dele, com algumas práticas, né, que estavam acontecendo na época, ele não comungou daquelas práticas. Então, ele foi considerado um apóstata para aquela dominação religiosa que ele estava inserido. Mas ele não deixou de ser um cristão. Certo? Tanto é que ele é muito importante na reforma do Evangelho, na reforma cristã, né? Na reforma em si, como outras personagens também que tiveram no passado, que foram extremamente importantes para nós termos essa liberdade religiosa que nós temos hoje.
Então, e que vou passar aqui. é muito importante, por sinal, porque essa liberdade religiosa nos dá o direito de exercer a nossa fé. Porque não adianta eu falar, não pode, tem que ser a igreja tal que você vai ter que seguir, a doutrina tal que você tem que seguir. E isso aí você tirou a liberdade. Então, todo mundo tem direito de escolha. Agora, você tem que saber o que você está escolhendo, para você não cair num caminho que está te levando para o lado errado. E você fica acreditando que aquilo está certo. Por isso, os estudos. Então, detalhe, se você, o Marco frisou muito bem, né? Se você larga o cristianismo e vai para a bagaceira do mundo, aí você literalmente você está praticando apostasia em todos os sentidos. Você é um cara que não fumava, você é um cara que não bebia, você é um cara que não roubava, você é um cara que frequentava sua denominação religiosa. Eu sempre falo a respeito disso, porque em todos os lugares vão ter pessoas que estão se esforçando ao máximo para praticar o evangelho. Para vocês terem uma ideia, não sei se eu mandei a foto para vocês, onde eu compro pão, tem um pessoal que é testemunha de Jeová. Aí todo finalzinho de semana, quarta, quinta e sexta, eles estão lá com o quiosquezinho dele lá. Aí interessante que tem dois rapazinhos que são gêmeos. Ele veste, eu acho engraçado que ele bota a mesma máscara que um colocar, o outro coloca, a mesma camisa que um colocar, o outro coloca, o mesmo cinto que um colocar, o outro coloca, a mesma calça que um colocar, o outro coloca, o mesmo sapato e a mesma meia. Certo? Eles são literalmente idênticos, né? Mas um dia por semana eles estão lá professando a fé deles, certo? Eu vou colocar um videozinho aqui. James, antes de colocar isso, só para efeitos de informação, foram 95 as teses que Lutero fixou na igreja do castelo de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, na véspera do dia de Todos os Santos. Em todas as palavras, ele botou lá na porta da igreja para cutucar os caras mesmo, né? Então foi na véspera, que é uma comemoração bem forte, né, dentro da igreja, dessa igreja que ele frequentava, né? E que é dia de Todos os Santos. Então, que é dia 1º de novembro. Então, dia 31 de outubro de 1517, ele colocou as 95 teses dele, né, na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Em outras palavras, está aqui, ó. Porque a gente geralmente pensa que foram algumas, mas foram 95. É muita coisa. O cara fez um livro novo. Livro novo. E tem um detalhe. E por que ele fez isso? Porque ele era um estudioso. Isso. Exatamente. Ele entendia exatamente o que ele estava dizendo. Entendeu? Vamos lá, vou colocar o videozinho aqui para a gente assistir. Leia. Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento e não vos... Então, primeiro ponto. Ele está dizendo aí, qual é a preocupação dele, segundo ele está falando aí? Sim. Escrito em Corinto, cerca de 52 depois de Cristo. Depois de Cristo. Depois de Cristo, ele viveu 33. É basicamente isso. Mas uma coisa que a gente tem que ver é o seguinte, com relação à própria teoria em si, né? O que aconteceu? Eles estavam, vamos dizer, quando Cristo ressuscitou, né? Quando ele foi crucificado e ressuscitou, ele deixou a promessa que um dia ele voltaria, né? Isso. Que seria a segunda vinda que a gente aguarda dele, que um dia ele voltaria. Então, esses apóstolos que estavam ainda
ou vamos dizer, os membros da igreja primitiva, eles estavam aguardando a volta dele. Então, ninguém sabia quando que ele ia voltar. Já estavam preocupados sobre isso. Exatamente. Quando que ele vai voltar? Será que ele vai levar mais tempo? Já passaram-se tantos anos. Será que ele vem? Será que ele não vem? E, inclusive, eu gostaria de compartilhar com vocês uma escritura que se encontra em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, que diz o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia. Que é exatamente o que ele vai dizer aí. Exatamente o que ele fala no trecho do filme. Então a gente sabe que... Paulo é no estudo sobre a apostasia que vai preceder a segunda vinda de Cristo. Então, naquela época, vamos ver qual era a preocupação deles. Não preste bem atenção a essa preocupação deles. Leia. Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa, nós rogamos pela segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. E pela nossa reunião com Ele. E a preocupação dele era se reunir novamente com Cristo. Cristo. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, e não vos perturbeis nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como escrita por nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ele pede para as pessoas daquela época, já que estavam perturbadas, como estão hoje, na época que era diferente, que não se preocupassem com esse assunto. Ele vai dizer agora o porquê. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Primeiro ponto, ele pede o seguinte, que de maneira alguma as pessoas enganam os cristãos. Então, isso aí chama-se... Isso que a gente está fazendo aqui, gente, essas pausas que eu estou dando no nosso programa, é que a gente entender como é que a gente estuda as Escrituras para que a gente tenha um entendimento de fato que os apóstolos vão nos ensinar. A gente tem que parar, dar essas pausas e ler. Eu não entendi muito bem, não. Deixa eu ler novamente. Entendeu? Deixa eu ler novamente. Porque dessa forma nós não vamos ser enganados. Vamos ver o que ele diz mais. Porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia. Então, ele está falando o quê? Que a segunda vinda de Cristo não virá antes que aconteça a apostasia. Então, vamos entender quem é que está influenciando para que essa apostasia aconteça. Ele é muito claro e a gente tem que ter esse entendimento das coisas que estão acontecendo à nossa volta. Vamos ver o que ele diz mais? E se manifeste o homem do pecado. Se manifesta o homem do pecado. Então, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nós fazemos contra a vontade de Deus. Será que a gente está vendo pecado hoje em dia espalhado pela humanidade? Penha. Não, e tem um monte. Só que hoje em dia as pessoas acham que é natural, é normal. Então, a influência que está sendo colocada na cabeça das pessoas é que isso é normal, isso é natural, deixa acontecer. Então, você age com um pecado como se ele fosse natural. Isso não é pecado. Então, o fato de você colocar como um assassinato, um latrocínio, ser pecados, mas é como se eles tivessem uma escala de graduação que esse pecado é maior do que esse aqui pequenininho, você olhou para uma outra mulher, olhou para um outro homem, você cobiçou o que era do outro. Isso não é pecado, não, isso é normal.
não, que eu quero me vestir de uma forma assim, sabe? Como eu me sinto, como eu sou de pessoa, isso não é pecado, isso é uma moda. Então, quer dizer, eles estão colocando as pequenas coisas, detalhes, que são pecados, do mesmo, como se não fosse nada. E só fosse pecado como eles classificam, um alto grau de pecado. Porque, na realidade, pecado é pecado. Não tem, ele não tem, vamos ver desigualdade. Quem é o mentor de tudo isso? Só uma coisa, é justamente isso, esse é o ponto, James. Nós não estamos falando que o homem vai ser o pecador. O homem do pecado, o filho da perdição, é Lúcifer. É o mentor. Ele vai se manifestar. Tá? Então, em outras palavras, vai acontecer uma grande apostasia, porque ele vai reinar durante muito tempo, sem ter nada. Então, é isso que ele está dizendo. E o que já está começando a acontecer. Ele já está reinando, que ele é o pai da mentira, ele já está reinando em muita coisa, onde as pessoas acreditam que aquilo que era considerado pecado, não é mais pecado, normal, isso não é nada, isso é normal. Exato. É isso que está acontecendo. Vamos lá ver o que é que ele diz agora. O filho da perdição. Ele encerra justamente com a palavra o filho da perdição. E o que é uma perdição? Não, aqui ele está dizendo o filho da perdição, ele está se referindo ao adversário, né? A ele mesmo. Exatamente, né? A ele então, mesmo. quando ele se manifestar, acontecerá a apostasia. O que é que Marco leu para a gente no início? O conceito de apostasia? As pessoas, e apostasia é a pessoa abandonar o cristianismo. Isso aí. É o afastamento da verdade. Pessoas, a igreja, nações inteiras podem cair em apostasia. Isso é afastar-se da verdade. Também é rebeldia, rebelião, etc. Você está vendo isso hoje em dia? Isso aí é uma norma, praticamente, hoje em dia, né? Você está fora dos padrões porque você tem uma família, porque você é fiel à sua esposa, é fiel ao seu marido, você cuida, você ama dos seus filhos, você cuida, você ama dos seus primos, tios e parentes e afins, você ama aquela família, você cuida dela, você procura trabalhar honestamente, ser uma pessoa responsável, fazer tudo, e isso agora caiu em desuso. Por quê? Porque você tem que ser esperto. Se você não for esperto, você não ganha dinheiro. Se você não ganha dinheiro, você está fora da realidade. Para quê? Então ele diz o quê? Que ninguém vos engane, que até que Cristo venha, acontecerá exatamente o que nós estamos debatendo, o afastamento da verdade no macro entendimento, no coletivo, certo? As pessoas amantes do dinheiro, amantes da fama, da riqueza, de tudo que tem nesse mundo. Agora, se vocês vão concordar comigo, tudo isso que nós estamos vendo aqui hoje, debatendo, fazendo esse programa maravilhoso, é que nós fizemos um exercício agora, de fato, de como é estudar as Escrituras, de como a gente pode ter o entendimento num trecho bem pequeno, de um minutinho só, que ele estava... Quanta coisa foi dita, né? Quanta coisa foi dita, né? Que a gente não se deixe enganar, né? Não se desespere, porque, veja bem, até que se revele, veja bem, gente, é um negócio muito mais profundo do que a gente imagina. O filho da perdição, ele vai se revelar, de fato, para acontecer assim na vida de Cristo. Então, em outras palavras, de cara dura, né? Vai ser tá aqui, isso... E é engraçado, né, que a gente está ouvindo isso direto, né? Que as pessoas antigamente tinham vergonha, ou elas faziam ou pecavam clandestinamente. Hoje é na cara dura, é aberto.
Em outras palavras, eu sou assim, quero que você se dane. Uhum. Isso que Você vamos dizer, tem a que me postura aceitar de atualmente qualquer maneira. exatamente. Eu não te aceito, mas você tem que me aceitar. É. Eles não querem uma via de mão dupla, eles querem uma via só para eles. Você tem que aceitar de qualquer maneira. Se você não aceitar, eu coloco a justiça em cima de você e faço você ser processado por causa disso. E qual que era, por exemplo, a parte do plano original de Lúcifer? Justamente essa. Que as coisas fossem tudo de acordo com o que ele pensasse e que todos voltassem à presença do Pai. Não era o plano do Senhor. Então a gente já veio Não. isso, que não existe unanimidade, cada um tem o direito e cada um tem uma maneira diferente de pensar. Mas o que é o certo, o que é errado, isso não muda.